Você não é um desenvolvedor web. E aí galera, beleza? Seguinte, obviamente tudo bem, pode ser que você seja um desenvolvedor web, né? Eu só estava aqui querendo chamar a tua atenção. Porque é o seguinte, na verdade, o que eu quero dizer com que você não é um desenvolvedor web? Na verdade, você pode ser um desenvolvedor web, mas antes de você ser um desenvolvedor web, um desenvolvedor mobile, você tem que ser um desenvolvedor de software, um engenheiro de software. E como que você vai se tornar um bom engenheiro de software, um bom desenvolvedor de software? Também aprendendo os bons princípios de desenvolvimento. Esse é um dos papéis deste canal aqui, tá? É passar para vocês princípios essenciais de desenvolvimento de software que vão te ajudar, mesmo que você seja um desenvolvedor web, desenvolvedor para aplicações standalone, desenvolvedor mobile e etc. Porque existem princípios essenciais que se aplicam para qualquer tipo de tecnologia. Por que eu estou falando isso, né? Então aqui, quando eu abri aqui o canal para falar sobre engenharia de software, eu comecei a dar uma olhada, né, por aí, quais são os canais de desenvolvimento, o que o pessoal está falando. É bom a gente saber o que está acontecendo. E aí eu só vi o seguinte: React.js, React Native, aprenda Angular, Node.js, muito legal, né? E para falar bem da verdade, eu ainda não conheço essas tecnologias, né? Desenvolver alguma coisa para web, mas é só o que se vê por aí. E assim, beleza, essas tecnologias você tem que aprender, são importantes, mas você não pode esquecer dos bons princípios de engenharia de software. E como que você aprende esses bons princípios? Principalmente, tá, uma das ideias aqui que eu tenho para dar para você é aprender isso dos mestres Jedi do desenvolvimento, tá? Que são o pessoal aí que já está há muito tempo e que fala sobre bons princípios de desenvolvimento. Quem são essas pessoas, né? Então vou dar alguns exemplos aqui. Um deles é o Uncle Bob, que eu falo direto, o Robert Martin. Outro deles é o Kent Beck, né, o desenvolvedor lá do XP, do desenvolvimento guiado por testes, o TDD. Depois tem outros, Martin Fowler, a própria Cristina Lopes, né, que foi a minha supervisora lá da UCI, por exemplo, lendo o livro dela lá, Exercises in Programming Style, que fala assim de problemas essenciais, de estilos essenciais de programação que você tem que dominar para ter um vocabulário maior para você desenvolver bons sistemas. Porque o que acontece, né? Esses dias um amigo meu estava falando de alunos de uma faculdade técnica que tem aqui em São José, que é muito boa. Não quero falar aqui mal de cursos técnicos, eu acho muito bom. Eu acho muito bom que a gente tenha cursos técnicos. Mas é bom que um desenvolvedor também se aplique em aprender as boas bases, as bases essenciais da engenharia de software, que estão principalmente, né, nas mãos dos mestres Jedi aí do desenvolvimento. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, né, de boas práticas, né? Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado no seu sistema é a arquitetura do seu sistema. Então, esses dias eu estava vendo um testemunho mesmo, um desenvolvedor React, que ele estava falando isso, né? Desenvolver uma aplicação mobile lá usando o React é muito fácil, muito rápido. E ele se empolgou lá, começou a desenvolver vários aplicativos, primeiro com projetos pessoais, depois começou a desenvolver profissionalmente mesmo lá para o chefe dele. Ele percebeu o seguinte problema: o chefe dele ia pedindo novas features, ele ia adicionando. Ah, beleza, só fazer isso aqui, vou adicionando. Ele percebeu que com o passar do tempo ia ficando cada vez mais difícil de adicionar features no sistema dele, porque a arquitetura dele não estava muito limpa. Então, um dos livros lá do Uncle Bob, então assim, voltando um pouquinho, né, o Uncle Bob, o Robert Martin, ele escreveu vários livros, né, mas basicamente aqui, acho que os três principais são o Clean Code, que fala sobre desenvolver código limpo, né, o Clean Coder, que é sobre o desenvolvedor de software em si, né, como ser um desenvolvedor limpo, né, e que ele fala sobre coisas éticas e tal, né, e, sei lá, por exemplo, não aceitar quando o cliente pedir para você fazer um serviço porco, né, então isso faz parte, né, da parte ética aí de ser um bom desenvolvedor, de ser um desenvolvedor limpo, né. E o terceiro livro, mais recente, é o Clean Architecture, que fala sobre arquitetura limpa. Olha só que interessante, né? E até esse cara que deu o testemunho do React, ele estava começando a aplicar a arquitetura limpa, Clean Architecture do Uncle Bob, para React. Olha que interessante, dentro do livro do Clean Architecture, tem um capítulo lá que fala o seguinte: a web é apenas um detalhe. Então, qual que é a ideia do Uncle Bob, né? Por exemplo, a web é apenas a interface do seu sistema. O seu sistema ele tem que estar de pé. Se você quiser, por exemplo, mudar a interface do seu sistema, isso deve ser capaz. Se a sua arquitetura estiver limpa, isso vai ser possível. No caso lá, o Uncle Bob estava falando que a web é
essencialmente um dispositivo de entrada e saída, né, que você pode ser capaz de tirar isso do seu sistema e colocar outro dispositivo de entrada e saída. Então o usuário vai entrar com os dados lá nos formulários e ele vai ser apresentado, né, dados para ele na interface via web, tá? Mas uma arquitetura limpa, ela permite que você troque essa interface. Então a web é apenas um detalhe, tem que ser apenas um detalhe do seu sistema. O core do seu sistema nem deve saber que ele é um sistema web. O core do sistema ele não deve ter dependência, né, dessas camadas mais externas do sistema. E isso você consegue se você tiver uma boa arquitetura. Um outro capítulo lá do Clean Architecture fala o seguinte: o banco de dados também é apenas um detalhe. É o lugar onde você está armazenando dados. Tá? Você pode querer mudar isso daí em algum momento. A sua aplicação não pode estar totalmente ligada, né, a uma tecnologia, por exemplo, ao banco de dados. Você pode querer mudar esse sistema de armazenamento em um dado momento. Então é isso que eu queria frisar aqui nesse vídeo, que a gente tem que estudar, né? Tudo bem, tem que estudar as tecnologias, e eu até me propus, né, a próxima coisa que eu quero aprender, né, são essas tecnologias JavaScript, né, React, etc., para poder também ajudar melhor vocês. Mas a gente não pode esquecer dos bons princípios de desenvolvimento, dos bons princípios de engenharia. Eles têm que estar bem fixos, assim, na nossa personalidade, né, de programadores, para que nós desenvolvamos bons sistemas. Tá bom? Então, antes de você ser um desenvolvedor web, você tem que ser um desenvolvedor, um engenheiro de software. Beleza, pessoal? Uma das ideias desse canal é colocar esse serviço mesmo para vocês, né? Apresentar esses bons princípios. Ao longo do caminho eu quero destrinchar esses bons princípios de desenvolvimento, que a gente tem que aprender bem e tem que ficar bem firmes aqui na nossa personalidade de engenheiros de software. Beleza, pessoal? Então era isso. Fiquem com Deus e até a próxima.